Olá, minha turminha do 7º ano, tudo bom? Nesse vídeo iremos fazer correção do nosso AS, certo? De História. Vai ser feito toda a correção do nosso capítulo 10, Início da colonização na América Portuguesa. Vamos lá? Primeira questão, página 94. Leia atentamente o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Nela, até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem os vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achamos como os de lá. Tá? Um trecho da carta aí de Pero Vaz de Caminha, né, enviado ao rei de Portugal. No trecho anterior, é possível observar uma das preocupações centrais dos portugueses em seu primeiro contato com o território americano. Na carta de Pero Vaz de Caminha, identifique esse interesse português. Meus amores, esse interesse nada mais era do que achar metais preciosos para serem explorados. Simples assim. Não existia outro fator. Esse era o fator principal, a exploração do metal, certo, meus queridos? Metais preciosos para serem explorados naquela época, o ouro, a prata, enfim, qualquer metal precioso que eles pudessem vir a explorar, certo? Vamos aqui na nossa segunda questão. Um fator importante de diferenciação da colonização brasileira, que a destaca da América Espanhola, foi o esforço português contínuo e simultâneo na Ásia. Para a Espanha, a América era o principal alvo de expansão colonial. Para Portugal, não. A coroa portuguesa não começou a colonizar imediatamente o atual território brasileiro. Essa divisão de interesses de Portugal entre Ásia e América resultou em expedições esporádicas e construções de feitorias. Letra D, de dado. Por quê? Só vinham aqui retirar o pau-brasil, aí construir as feitorias para essa questão da exploração, ter o material ali guardado e pronto. Não foi feita aquela colonização efetiva ainda, certo? Vamos aqui na nossa terceira questão. Os nossos indígenas não usavam o pau-brasil para atingir o corpo. Há notícias de que usavam, muito raramente, para atingir penas. Suas tinturas eram extraídas de outros vegetais mais fáceis de manipular. Há narrativas de que dizem que ele usava o pau para fazer arcos e flechas, por ser flexível, mas muito resistente. Vamos lá, né? Gente, o pau-brasil foi o primeiro produto efetivamente a ser explorado aqui no Brasil, certo? E pasmem, pau-brasil, eu já tomei o chá de pau-brasil em algum local, não vou dizer que o nome do local porque vai parecer que eu estou fazendo propaganda, mas se vocês tiverem a oportunidade de tomar chá de pau-brasil, pelo menos para o meu paladar, eu achei muito saboroso, certo, meus queridos? Vamos aqui ao questionamento. Os povos nativos brasileiros empregavam o pau-brasil em necessidades de sua vida cotidiana. De modo diferente, os portugueses viam no pau-brasil um produto com potencial comercial. Explica o objetivo português de extrair ou comercializar essa árvore. Olha só, essa árvore ela dava origem a uma tintura avermelhada e ela servia o quê? Para atingir os tecidos. Então, o comerciante que tivesse esse tecido avermelhado, ele era muito bem quisto. Então, aquelas pessoas que tinham realmente poder aquisitivo de adquiri-los, compravam, certo? Porque era uma coisa que era um produto diferente. Opa, as mulheres queriam ter esse tecido para fazerem seus vestidos, certo, meus queridos? Vamos aqui na quarta questão. Na América Portuguesa, em consequência da ofensiva francesa e do declínio do trato asiático, foram tomadas em 1534 medidas para o povoamento e a valorização do território. Apresente e explique a principal medida administrativa tomada inicialmente pelo governo português com o intuito de valorizar o território americano. É o seguinte, meus queridos, eles tinham como objetivo
começaram a dar uma olhadinha maior. Então criaram o sistema das capitanias hereditárias. Dividiram o país em 15 capitanias e a doaram a 15 donatários, ou seja, 15 pessoas que tivessem posses para investir, certo, nessas terras. Para por aí para não dar spoiler para as próximas questões. Vamos lá? O projeto das capitanias hereditárias não provocou os resultados esperados pela coroa. Identifique as razões de seu fracasso. Para começar, eu posso ter o dinheiro para investir. No entanto, que a viagem se tornava cara, certo? Ela se tornava... às vezes as pessoas tinham dinheiro, eram burgueses sim, mas não, o dinheiro que investia ali, eles ficavam naquele, será que eu vou ter realmente o retorno? Aí então, e quando iam verificar o preço da viagem, já ficavam, então tiveram muitas capitanias que seus donatários nem cá apareceram. Vamos aqui à nossa sexta questão. A mais importante das atribuições dos donatários, mais tarde dos governadores locais, era a concessão das sesmarias, a forma mais tradicional, contínua e decisiva de concessão de terras no Brasil. Vamos aqui. Durante o período colonial, a concessão de sesmarias visava estimular a ocupação do território de acordo com os interesses dos donatários e governadores. Letra D de dado, certo? Então o cara vai doar sesmarias e vai o quê? Opa, esse cara aqui tem dinheiro para explorar. Você quer fazer o que aqui? Quer fazer plantio? Aqui se tem, aqui dá para isso, aqui, entendeu? Então, de acordo com que aquele local ali seria bom para aquela produção, sesmaria era doado, era vendida, enfim, era repassada a uma outra pessoa. Vamos aqui à sétima questão. Em reação a essa situação, a coroa despachou em 1549 uma grande expedição sob a direção de Tomé de Souza, que fora nomeado governador-geral do Brasil. Com ele vieram um tesoureiro real, um magistrado e outros funcionários, além de artesãos, soldados, colonos e condenados ao exílio. Também na expedição estavam 6 jesuítas, a primeira das ordens regulares do Brasil. O fracasso das capitanias hereditárias levou a monarquia portuguesa a modificar sua estratégia com a formação do governo geral. É possível assinalar como uma das características do governo geral o processo de centralização político-administrativa colonial. Letra A de avião, certo? Eles ficaram o quê? Mais em cima, assim, opa, vou ficar mais de perto da administração dessa colônia, para que não venham aventureiros aqui passar a mão na minha terrinha. Vamos aqui na oitava questão. Francisco I da França, ao questionar o famoso acordo que deixou a frase lapidar, gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e me excluiu da partilha. E já na década de 1530 ficou evidente que Dom João III, que apenas a soberania do Papa legitimado o tratado, não daria conta para afugentar os corsários franceses, os quais com frequência cada vez maior se estabeleciam nas possessões americanas. Vamos lá. No texto anterior são relatadas pretensões francesas no território americano sobre o domínio português. Aponte e discuta as tentativas francesas de colonização no atual território. Ora, o rei francês não aceitava como assim. Os novos mundos a serem descobertos estão sobre o domínio de Portugal e Espanha, lembrando que essas duas nações foram as pioneiras em navegação. Acreditamos que não seja uma questão de só quem tem direito é Portugal e Espanha, mas quem teve a ambição e financiou todo esse conhecimento náutico, a priori, Portugal e Espanha. As outras nações ficaram ali, né, na retranca. Então, quando Portugal e Espanha começaram a
se juntarem para tal, outras nações vendo que isso ia dar certo, também se acharam no direito, né, de, opa, vamos aqui, quero a minha parte também nesse bolo, certo? Ó, a monarquia francesa não aceitava os termos do Tratado de Tordesilhas, assinado por Portugal e Espanha, sobre a bênção papal, e no qual se dava a decisão do continente americano entre as duas nações ibéricas. Consequentemente, o rei Francisco I estimulou a colonização de amplo território pretendido pela coroa portuguesa. Então, olha aí, né? Vamos, né, dar de César o que é de César. Infelizmente, apesar da colonização não ser boa para espaço algum, né? Mas quem financiou, quem encontrou aquele local, quem se lançou ao mar, quantas tentativas foram frustradas, quantas pessoas, quantos portugueses, quantos espanhóis não morreram em alto mar? Vamos aqui na página 97, nona questão. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direto à cruz, que estava encostada a uma árvore junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nós puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, assinaram que fizeram assim, e foram logo a todos beijá-lo. Parece-me gente de tal inocência que, se homens os entendessem a eles, a nós, seriam logo cristãos, porque segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Nesse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, é possível notar como os aspectos religiosos só desempenhavam papel destacado no processo da expansão e colonização portuguesa. Explique qual foi a postura dos portugueses perante a religiosidade indígena. Tal como ocorrido na colonização espanhola, a relação dos portugueses com a religiosidade indígena foi marcada pelo esforço sistemático pela conversão à fé cristã, ou seja, eles não tinham uma compreensão da religiosidade daquele povo, né? Os julgavam os bugres, bárbaros, sem regras, ignorantes no sentido de não ter o conhecimento. Não tiveram aquela preocupação de qual é a crença desse cara. Eles acreditam em quê? Como é que eles têm um deus ou vários deuses? Como é que é? Não, já foi a imposição. Esse seu modo de vida está errado. Andar nu está fora de moda e é altamente pecado. Meu jeito de viver e de crer é o correto. Vamos aqui na 10ª questão. No desenrolar do processo de colonização português, os jesuítas tiveram atuação importante. Apresente o que os jesuítas viam como seu principal objetivo religioso. Olha só, eles queriam evangelizar esses índios, certo? E para evangelizá-los, não adiantava pegar um índio aos seus 25 anos, aos seus 14 anos, porque o cara já tinha de quê? Se banhado da sua cultura, já tinha bastante conhecimento da sua cultura. Então, o que eles fizeram? Separaram as crianças, certo, de suas famílias. Para quê? Para introduzirem nessa criança essa nova cultura. Só que agora eu vou perguntar a vocês assim, um questionamento, aquela perguntinha só para vocês pensarem. Retiram o índio do seu grupo, certo? Mas ao retirar e evangelizá-lo, ele seria considerado um homem branco? Não. Mas se ele retornasse ao seu grupo, ele ia estar ali, ele ia entender as questões indígenas? Então, entenderam como essa evangelização, de certa forma, é uma violência? Porque eles perdiam seu local social de conhecimento, porque eles nem eram considerados brancos, mas também não tinham conhecimento da sua própria cultura, que acabou sendo o quê? Perdida ao longo da história.
Vamos aqui na nossa 11ª questão. As cartas escritas pelos padres jesuítas e seus superiores na Europa revelam como transcorria o cotidiano nas missões onde se juntavam padres e indígenas. As primeiras atividades religiosas consistiam em recitar nas igrejas ladainhas ou a Salve Rainha. Nas sextas-feiras, disciplinavam-se em cerimônias de autoflagelação e confessavam-se de 8 em 8 dias. Sobre o funcionamento das missões jesuíticas durante o período colonial, é possível afirmar que procuravam introduzir princípios cristãos no cotidiano indígena. Letra B de bola. Vamos aqui à 12ª questão na página 98. Na imagem acima, vê-se o pátio do colégio fundado pelos jesuítas e considerado o ponto inicial da Constituição da cidade de São Paulo. Acerca do sistema educacional no período colonial, é correto assinalar que se formou de modo limitado, estando concentrado em torno das instituições jesuíticas. 12ª questão, letra C de casa. Certo, meus queridos? Espero que estejam realizando as atividades. Quero receber essas atividades. Lembre-se que a gente está naquele período de fechamento de nota e as atividades serão metade da nossa nota de atividades, tá, meus queridos? Ó, um beijão e aguardando atividades, tá? Tchau, tchau!